Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 35, que nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Quando Jesus se aproximou de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isto também louvavam a Deus. Como dissemos, um texto muito conhecido, mas a cada momento, cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor, ela se torna viva, nova, porque é a boca de Deus falando ao nosso coração. E a Bíblia, meus amados, ela não é como um livro qualquer, que você medita hoje, você lê ele hoje e daqui a um ano é a mesma história e nada mudou. Mas a Bíblia, ela sempre se renova, cada vez mais que nós meditamos na palavra, mais e mais o Senhor vai nos alimentando desta palavra, Ele vai trazendo todos os alimentos, todos os nutrientes espiritual que nós precisamos para a nossa alma, para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes na nossa caminhada. E eu quero aproveitar aqui esse gancho, essa primeira parte, para te desafiar a colocar como prática na sua vida, como um lema de vida, de estar lendo a palavra, meditando na Bíblia. Meus amados, não rejeite a palavra do Senhor. Eu quero aproveitar aqui já de antemão, nesse primeiro início da mensagem, levar você a essa reflexão, a te levar a este desafio, a valorizar a palavra do Senhor. Muitas vezes, amados, nós andamos tão desesperados, mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós encontramos alento para a nossa alma. Talvez você não tenha tirado tempo para o seu momento devocional, para o seu momento de leitura da palavra. Você está deixando de ouvir a boca de Deus falar com você através das Escrituras. E novamente eu lanço esse desafio ao seu coração. A partir de hoje, coloque como prática de vida, coloca aí como prioridade na sua vida, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, mesmo que você não entenda, mesmo que você comece a ler e encontre dificuldade, para ali uns minutinhos e ora e fala: Senhor, eu quero entender, eu quero aprender da tua palavra, eu quero, Senhor, alimentar da tua palavra. E depois volta a ler novamente e o Espírito de Deus, ele vai trazendo ali alimento para a sua alma, amém? Então, meus amados, receba aí essa palavra inicial, que você adquire esse hábito. Se você perdeu essa comunhão, este hábito, adquire já, urgentemente, porque o Senhor, Ele tem muito para falar ao seu coração através da palavra. Amém, meus queridos? Mas voltando agora ao texto, a Bíblia nos conta, meus queridos irmãos, que Jesus, ele estava entrando em Jericó. E quando Jesus, ele entra em Jericó, estava ali, meus amados, sentado à beira do caminho, um homem mendigo, cego, e aquele homem sujo, aquele homem totalmente desprovido e vivendo uma vida, meus amados, miseravelmente.
E logo que Jesus ali chega com uma grande multidão acompanhando Jesus, e todo aquele barulho, todo aquele alvoroço e acontecendo, aquele mendigo, aquele homem tão cego, ele escuta todo aquele barulho, todo aquele movimento, e ele de repente, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Porque Jesus ele estava entrando e junto com Jesus era uma grande multidão que o acompanhava. Então, dá para entender, meus amados, que houve realmente um alvoroço muito grande. Um barulho muito grande estava acontecendo. E aquele homem, como dissemos, naquela condição tão terrível, naquela condição, meus amados, tão humilhante, tão miserável, ele ouve todo aquele barulho e quando ele se certifica, quando ele toma conhecimento de que era Jesus quem ali estava passando, aquele homem, então, meus amados, se vê naquele momento a sua oportunidade. E ele começa a gritar. Ele viu a oportunidade de ser curado, ele viu a oportunidade de receber de Jesus favor, receber a sua cura. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, meus amados, não era um grito que saía apenas dos seus lábios, mas era um grito que saía da sua alma. O grito daquele homem era um grito que saía do mais profundo da sua alma. E ele gritava numa intensidade muito grande. E todos que estavam ali, eles começaram a repreender aquele homem. Eles começaram a mandar que ele calasse a sua boca. Cale a sua boca, para de gritar, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz, meus amados, que quanto mais ele era repreendido, com mais intensidade, aquele homem gritava pelo socorro do Senhor. Quanto mais ele se via no meio dos embaraços, dos obstáculos, quanto mais a multidão o oprimia, a multidão o apertava para lá e para cá e lançava ele para lá e para cá, mais ele gritava. Imagino eu, meus amados, que naquele momento, que aquele homem gritando pelo socorro de Jesus, aquele homem gritando, como eu disse, não apenas com seus lábios, mas era a sua alma que estava gritando, era a sua alma que estava intensamente levada em busca do socorro do Senhor. E eu fico a imaginar que naquele instante, meus queridos, talvez muitos ali pisotearam aquele homem, muitos empurraram aquele homem, como a Bíblia diz que muitos mandaram que ele calasse a sua boca, e aquele homem foi levado para cá e para lá, sendo pisoteado, sendo discriminado, sendo ignorado na sua dor, sendo ignorado no seu momento de tão grande aflição. Mas ele não cessou o seu grito, ele não parou de buscar pelo socorro. A sua alma manteve firme naquilo que queria, ele manteve o seu grito de socorro. E meus amados, eu quero dizer para você nesta noite, muitas vezes, amados, nós vivemos situação nas nossas vidas em que também, como aquele homem, nós gritamos, não com a nossa boca, não verbalizando, mas nós gritamos com a nossa alma, porque muitas vezes nós nos vemos em situações, meus amados, que a nossa alma, ela grita incessantemente pelo socorro do Senhor. Talvez como você neste momento que está nos ouvindo, quem sabe intimamente a sua alma também está gritando, você também está indo ao encontro do Senhor com a sua alma que grita e geme pelo socorro do Senhor. E meus queridos, aquele homem, quando ele viu todos os obstáculos, as dificuldades, me faz lembrar uma coisa. Muitas vezes, como aquele homem cego, meus queridos, nós também muitas vezes somos pisoteados pelos homens. Não pisoteados no sentido literal da palavra, mas muitas vezes, amados, quantos
tem nos servido de tropeço. Quem sabe você hoje está fora da presença do Senhor, porque um dia lá atrás alguém te pisoteou, alguém te lançou para fora, alguém quis calar a sua boca em meio aos seus gritos, em meio ao seu encontro com o Senhor. Quem sabe você também muitas vezes foi repreendido por muitos, até mesmo de dentro da igreja, até mesmo aqueles mais íntimos, e com isso você não conseguiu resistir, e a sua fé foi sucumbindo, a sua fé foi murchando como uma rosa, ela foi se definhando, e você hoje se vê em uma situação que você não encontra mais força para levantar, para reerguer e para ir de encontro ao Senhor. E meus amados, mas com a vida daquele cego, não ocorreu. Ele foi pisoteado, ele foi discriminado, ele foi verdadeiramente, meus amados, humilhado. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem foi a sua persistência. Só ele sabia da sua dor, só ele sabia, só ele tinha conhecimento da sua necessidade. E ele sabia, meus amados, que aquele que estava passando por ali, aquele Jesus que estava ali no meio daquela multidão, era a solução para o seu problema. Aquele Jesus que estava ali era a única resposta do seu grito, era a única resposta da sua alma. E eu quero dizer para você, meus amados, nesta noite, talvez, como eu disse, você que está desanimado na sua fé, você que está vivendo talvez uma situação como eu descrevi agora há pouco, mas como aquele homem seja persistente, é o Senhor, meus amados, quem virá ao seu socorro, é Ele quem virá ao seu encontro. O homem nada pode fazer, muitas vezes sim, o homem nos serve de tropeço, mas se o nosso olhar estiver focado em Cristo, se a nossa visão estiver voltado para o Senhor, Ele jamais nos abandona, Jesus jamais nos lança fora. A Bíblia diz, meus amados, que Ele não lança fora nenhum daqueles que vão até Ele. E olha que coisa interessante. Quando aquele homem grita pelo socorro, quando ele vai de encontro e a sua alma gritando, como eu tenho aqui descrevido, e naquele instante Jesus para a multidão, Jesus, ele, naquele mesmo instante, ele manda buscar aquele homem. Meu Deus, que coisa tremenda. Jesus parou o seu caminho, Jesus parou tudo para ouvir o grito daquele homem. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus parou o seu caminho, Jesus cessou ali o seu trajeto, a multidão que cercava, Jesus paralisou tudo para ir de encontro ao clamor daquele cego. E Jesus então dá uma palavra de ordem: vá e busque aquele homem, busque e traga-o até a mim. E sabe o que Deus manda dizer para você nesta noite? Aleluia. Deus também, aleluia, Ele está mandando os anjos dele ir ao seu encontro. O Senhor nesta noite está enviando rabaço de canto de mistério, os anjos dele ir ao seu encontro. Você que já calou a sua voz, você que já cessou de gritar por este Jesus, você que já se desfez, você que já abandonou a sua fé, Jesus está indo agora ao seu encontro, Ele está mandando te buscar, porque Jesus quer trazer você para junto dele, Jesus quer trazer de volta a sua visão. Quando aquele homem chega até Jesus, naquele instante, Jesus então faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? Interessante, meus amados, que quando Jesus faz esta pergunta, parece uma pergunta sem entendimento. Por que Jesus faria isso? Será que Jesus não está vendo que eu não estou enxergando? Parece uma pergunta sem nenhum propósito. Enfim, naquele momento, Jesus olha para aquele homem e pergunta, porque Jesus ele queria ouvir da boca daquele homem.
Aquele homem estava gritando perante toda a multidão. A multidão estava querendo calar a boca daquele homem, mas Jesus queria ouvir da boca dele, ele verbalizando a sua necessidade. Amados, quem sabe você já não consegue mais expor para Jesus tudo aquilo que a sua alma tem gritado. São tantas decepções, são tantas coisas que você tem vivido nesses últimos dias, que tem te deixado tão frustrada, tão longe de Jesus, que você não consegue mais ter um diálogo aberto com o Senhor. Você não consegue mais viver uma vida de uma intensidade, de um diálogo estreito com Jesus. E Jesus está aguardando este momento. Jesus está neste momento esperando você abrir a sua boca, mas não abrir, meus amados, de uma cobrança, mas que você venha abrir a sua boca declarando ao Senhor tudo aquilo que está fazendo a sua alma gemer, fazendo a sua alma gritar. Se humilha neste momento diante do Senhor. Naquele momento, meus amados, Jesus não estava humilhando aquele homem. Jesus não estava levando ele numa condição de humildade, de humilhação perante aquela multidão, quando ele faz aquela pergunta. Mas Jesus, ao mesmo tempo, meus amados, estava mostrando para aquela multidão que aquele homem que estava sendo escorraçado, aquele homem que estava sendo lançado, ignorado por todos, meus queridos, ele estava ali vivendo naquele momento numa situação de humilhando-se diante do Senhor, se prostrando em humildade diante do Senhor. E muitas vezes, meus amados, nós nos chegamos até o Senhor com ar de arrogância. Nós nos posicionamos diante do Senhor para reivindicar, para apenas, meus amados, cobrarmos do Senhor. E aquele homem humildemente, ele responde para Jesus: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E no mesmo instante, meus amados, a Bíblia diz que Jesus liberou a cura para aquele homem. E Jesus disse: receba a visão. No mesmo instante, ele foi curado. E Jesus ainda acrescentou: a sua fé te salvou. Irmãos, esta palavra de Jesus, a sua fé te salvou. Isso fecha toda a história daquele homem. Esta palavra de Jesus traz um norte para aquele homem e, ao mesmo tempo, leva todos que estavam ali em volta a entender de fato a situação daquele homem. Preste bem atenção. Quando aquele homem, voltando lá no início, quando ele começa a gritar pelo socorro do Senhor, quando ele começa a gritar pelo filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e que as pessoas o oprimia, e que as pessoas queriam fazê-lo calar a sua boca, ele manteve firme, a sua fé foi persistente, ele não se calou diante da dificuldade, ele não cessou de buscar o socorro do Senhor. Aquele homem, meus amados, como eu disse no início, ele sabia o que ele queria, ele manteve a sua fé firme, persistente, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos embates que ele estava vivendo ali no meio daquela multidão. Ele manteve firme no seu propósito, no seu ideal. E é isso que muitas vezes tem faltado nas nossas vidas. Quem sabe é isso que está faltando na sua vida, meus queridos. Muitas vezes nós oscilamos na nossa fé. Hoje estamos com uma fé lá em cima e nós estamos agigantados na nossa fé. Mas daqui a pouco a multidão começa a nos encurralar, as multidões das dificuldades começam a nos embaraçar e a nossa fé ela já começa não mais estar no nível que estava antes, ela já começa a descer e assim vai acontecendo ao longo da nossa caminhada espiritual. E nós começamos a viver, meus amados, uma oscilação na nossa fé. Mas aquele homem não aconteceu isso. Ele foi persistente do princípio ao fim. Ele manteve do início ao fim no seu propósito. Do início ao fim, a sua alma gritava. E ele foi firme
dentro do seu propósito, porque ele sabia aonde era a sua dor e ele sabia que só em Jesus ele iria encontrar o seu socorro, a sua vitória. Amados do Senhor Jesus, mantenha firme a sua fé, mantenha firme o seu propósito diante do Senhor, mesmo que as multidões venham te embaraçar, mesmo que tantas coisas venham te ofuscar, mas não tire o seu olhar de Cristo. Não abandone aquele que entregou a vida dele por você, por cada um de nós. E quando Jesus libera esta palavra, Jesus ele mostra ali que a fé daquele homem, a sua persistência, no meio dos embates daquela multidão, trouxe cura, trouxe visão. E quantas vezes nós estamos andando sem visão, estamos no escuro, porque estamos oscilando na nossa fé. E a Bíblia diz, meus amados, que tudo é possível ao que crer. Que você possa, nesta noite, a exemplo deste homem, manter a sua fé firme no Senhor, no seu propósito. Não importa em que condição você esteja. Olha a condição que aquele homem estava, não somente na sua condição física da cegueira, mas a sua condição de mendigo, aquela condição suja, aquela condição de humilhação, de vergonha. E mesmo assim, meus amados, ele agarrou aquela oportunidade. E a Bíblia conclui nos contando que quando ele recebe a cura, aleluias, ele deixa tudo e ele começa a seguir a Jesus. Ele agora encontra o caminho, ele encontrou a visão, ele encontrou a verdadeira luz que ilumina a sua vida. A luz que ele tanto precisava, não só a luz física vinda dos seus olhos, da sua visão física, mas ele encontrou a verdadeira luz que foi Jesus. E a Bíblia diz que ele então saiu pelo caminho seguindo Jesus. Talvez você não está cego fisicamente, mas espiritualmente você está em trevas. Você não consegue enxergar a luz, você não consegue caminhar em direção a esta luz que é Cristo Jesus. Porque, como eu disse, você ainda se mantém aí no meio dos embates da multidão, porque você ainda está embaraçado com as multidões, mas Jesus te chama nesta noite. Esta é a oportunidade que você tem, esta é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Não importa em que condição você se encontra, este é o momento que o Senhor quer trazer luz ao seu caminho. Ele quer iluminar a sua estrada, ele quer trazer um norte para a sua vida. Basta você tão somente, nesse momento, se prostrar diante do Senhor. Humildemente, se prostra diante do Senhor, aí aonde você está. Mesmo que você não tenha condição fisicamente de se prostrar de joelhos, mas intimamente dentro do seu coração, se prostra agora diante do Senhor e clama pelo Senhor e diga: Senhor, eu quero enxergar o Senhor, eu quero enxergar a tua luz. Senhor, eu quero viver experiências novas com o Senhor. Senhor, eu quero desfrutar de uma vida nova com o Senhor. Mesmo que a sua fé esteja tão fraquinha, ou talvez você nem mais tenha, você acha que não, mas o Senhor, Ele está agora soprando em você. E Deus me dá uma visão neste momento, e eu vejo o Senhor assoprando sobre a sua vida, e o Senhor vai trazer vida sobre a sua vida. Ele vai te trazer para a luz, ele vai iluminar o seu caminho, como ele fez na vida daquele cego, daquele homem mendigo. Ele vai fazer na sua vida nesta noite. Basta você crer, basta você receber este favor do Senhor no seu coração. Que Deus nos abençoe nesta palavra e que você ainda hoje se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero, eu preciso e eu vou em busca desta luz. Não quero mais ficar como cego. Não esteja mais nessa condição de cegueira espiritual. Jesus quer te dar visão. Amados, isso é muito sério. Jesus não vai, olha só, eu encerro aqui. Jesus, ele não vai te colocar um óculos para que você enxergue.
como fisicamente nós precisamos. Ele não vai fazer isso. Ele vai te dar uma visão limpa, uma visão nítida. Ele vai te trazer de volta para a visão do reino, para a luz que ele está iluminando o seu caminho. Abra o seu coração e deixe essa luz entrar dentro de você. Deixe esta luz te iluminar e deixe esta luz te tirar dessa cegueira. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Oremos ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E obrigada, Deus, porque o Senhor continua o mesmo, Pai. E o Senhor é o mesmo, ó Deus, que está aí para mudar a nossa condição. Senhor, dá-nos, ó Deus, esta luz. Tira-nos, ó Deus, da cegueira. Senhor, tende misericórdia. Pelo poder do teu nome, Senhor, vai visitando agora cada vida, Senhor, que perdeu, Senhor, a visão, que perdeu a fé, Senhor. Meu Deus, olha aí, Senhor, quantos estão enfraquecidos na fé. Mas, Senhor, eu já posso ver, Pai, o Senhor restabelecendo a fé. Eu já posso ver o Senhor trazendo visão, Pai. O Senhor trazendo cura espiritual. Jesus vai tirando, Senhor, esta mágoa dos corações, essas decepções. Meu Deus, vai mudando, Senhor, a sorte de cada um destes, ó Pai. Meu Deus, é no nome do Senhor que nós te oramos. Completa, Senhor, a tua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém.